Onde investir em 2026? Eu sou a Raquel Tsá, estrategista de investimentos do Research da XP, e hoje eu tô aqui com o nosso, nada mais, nada menos do que estrategista-chefe e head do time de Research da XP, para responder essa exata pergunta, né? Onde investir em 2026? Então ele veio aqui trazer pra gente os detalhes de um relatório que a gente publicou, que tá super completo, que teve a participação de todos os times aqui da XP, então tivemos economia, alocação, estratégia, todos os times de equities, né? Então tá tudo lá no relatório para vocês, mas é claro que vamos dar um gostinho aqui do que a gente tá vendo pro ano que vem com o Fernando Ferreira. Então, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente hoje, Ferreira. E é isso, vamos lá, vamos para a pergunta que não quer calar, onde investir em 2026. A gente recebeu muita pergunta ao longo, enfim, dos últimos... Acho que das últimas semanas, né, nos nossos canais diversos, das pessoas perguntando, uma das principais perguntas era, o que muda, né? Devo fazer alguma coisa agora para mudar para 2026? Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? Legal. Bom, Raquel, quando a gente olha para 2025, a gente vê um bom ano para retornos da maioria das classes de ativos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Se você lembrar, no começo do ano, a história foi muito relacionada à fraqueza do dólar. No mundo, o dólar teve o pior primeiro semestre desde 1973 no mundo, e aqui eu estou falando do dólar em relação a outras moedas, não só em relação ao real, obviamente, né, que foi bem também. E o mercado começou a questionar a hegemonia dos Estados Unidos, se os Estados Unidos realmente mereciam tanta alocação de recursos assim. Afinal de contas, o mercado começou a ficar mais preocupado com a institucionalidade dos Estados Unidos, a volatilidade de política, o tarifaço, enfim, esse foi o grande tema do primeiro semestre. Isso fez com que os investidores tivessem uma rotação para fora dos Estados Unidos, e a gente observou um grande rally de ativos de mercados emergentes, Ásia, Europa, e o Brasil foi muito nesse barco desse rally global. A partir do segundo semestre, essa tendência ela continuou valendo, então vimos aí uma performance sólida desses ativos que eu acabei de falar, mas também o mercado voltou a focar bastante no tema de inteligência artificial, no tema de tecnologia, e vimos desde o Liberation Day até hoje, até o final do ano, o Nasdaq, Coreia do Sul e mercados muito relacionados com tecnologia performando muito bem, aí, com mais de 60% de alta das mínimas. Então, de fato, esse tema de tecnologia e inteligência artificial voltou aí para a capa dos jornais, né? Voltou a ser um tema bem relevante. E recentemente o mercado até começou a questionar se teremos uma bolha, não teremos. Vocês já comentaram aqui no último Expert Drops, para quem não ouviu, vale a pena. Mas, enfim, esse foi o grande tema de 2020, os grandes temas de 2025. Agora, quando a gente olha para retornos de ativos, como eu falei, não foi só as bolsas que andaram. A gente teve uma performance muito boa dos ativos de renda fixa também, e as carteiras de alocação aqui da nossa equipe da XP tiveram uma performance muito boa, que você faz parte, inclusive, todas elas batendo o CDI, batendo os seus benchmarks, então de fato foi um ano muito bom. Agora, quando a gente olha para o ano que vem e começa a falar aqui de onde investir em 2026, a gente tem uma coisa bem importante de falar. Enquanto 2025 os temas mais importantes para o mercado foram principalmente temas globais, como eu acabei de falar, a fraqueza do dólar, esse questionamento em relação aos Estados Unidos e investidores olhando para outros mercados, em 2026 a gente acredita que os temas locais vão começar a fazer mais preço. E aqui eu estou falando de dois temas principais, que é o tema juros e eleições. No tema juros, a gente acredita que o Banco Central tem espaço para cortar juros aqui no Brasil. A gente acredita que a partir de março do ano que vem o BC começa a cortar juros e traz a Selic de volta para 12% dos 15% atuais. E no tema eleições, já começamos a ver nesse final de ano uma volatilidade grande de quem serão os candidatos, anúncio de candidatura do Flávio Bolsonaro, Tarcísio será candidato ou não, quem virá do lado da centro-direita, dos governadores. Então, o que a gente mostra no relatório é que, em geral, as eleições costumam aumentar a volatilidade dos ativos brasileiros nos 6 meses anteriores à eleição, que é onde o mercado entra naquele famoso trade eleitoral.
Só que a gente viu que esse ano já começamos aí bem antes do normal, quase um ano antes das eleições, o mercado já está extremamente focado nesse tópico de eleições. Então, a mensagem para o ano que vem é que o mercado deve balançar mais, deve ter mais volatilidade, o que obviamente significa que a gente precisa estar atento, mas que isso gera oportunidades também para o investidor. Não, com certeza. Eu tenho associado essa questão da incerteza do cenário político muito a um relatório recente que a gente fez de alocação, que a gente falava de risco, do conceito de risco, né? Então, eu acho interessante falar isso do cenário político, porque quando você está falando de cenário político, ele é bem aquela diferença clara entre você ter uma incerteza e de você ter um risco. O risco, normalmente, você consegue medir, né? Você consegue quantificar. A incerteza do tipo, quem vai ser o candidato? Você não tem nem como precificar, né? Como é que você não consegue atribuir probabilidade, então você não consegue atribuir um preço, né? Então, a incerteza que normalmente acompanha cenários eleitorais, né, e tudo que vem da política, ela tende a trazer essa precificação de um risco que não exatamente você sabe o que está se precificando, né? Mas do ponto de vista, quando a gente olha para as análises ali do nosso, né, que estão no Onde Investir, tanto do time tanto de vocês em estratégia, olhando para alocação, vocês entendem que é um momento de fazer grandes mudanças de olho nessa volatilidade? Ou o investidor deve, assim, seguir mais ou menos como estava para conseguir navegar nesse mar um pouquinho mais tumultuado que a gente vai ter no ano eleitoral? Sim. Olha, como a gente repete todos os anos, só que eu acho que a solução, né, para navegar esses mares mais turbulentos é sempre manter a diversificação da sua carteira, ter uma carteira alinhada com o seu perfil de risco, né, ou seja, não tomar mais risco do que o seu perfil permite, e vice-versa também. Se você tem um perfil mais agressivo, isso te permite ter ativos com maior volatilidade, mas que também vão te trazer um ganho mais elevado, como a gente viu com a Bolsa esse ano, subindo mais de 30%, mais de 2 vezes aí a alta do CDI. Enfim, então é bem importante isso, você manter a diversificação da sua carteira e ter ativos de qualidade dentro da carteira, porque isso é bastante importante. Vimos aí alguns eventos de crédito esse ano e algumas empresas relevantes, então é importante que o investidor tenha um olho grande não só na diversificação da carteira, mas também quais ativos que eu tenho dentro dessa carteira, qual a qualidade desses ativos, e essa combinação é a combinação perfeita para você maximizar o seu retorno a longo prazo, mas também reduzir a volatilidade, reduzir o risco de perda, que eu acho que é bem relevante, principalmente, como você mencionou, nesse cenário eleitoral, que deve trazer mais volatilidade, sem dúvida. Excelente. E agora falando, você mencionou, né, dos ativos de maior qualidade, etc. Outra dúvida que eu acho que surge muito quando a gente fala do ciclo de queda da Selic. Então, nosso time aqui continua com a projeção de que a Selic deve cair em março. A gente teve, inclusive, nessa semana, a divulgação do relatório do antigo trimestral de inflação, o relatório de política monetária, que trouxe uma mensagem que reforçou uma mensagem relativamente mais dura do Banco Central, de que, apesar de a inflação estar melhor, apesar de as expectativas estarem melhores, elas ainda não chegaram lá, né? Então, a batalha, algumas batalhas foram ganhas, mas, né, a guerra ainda não está vencida contra a inflação. E aí vem essa pergunta, né, muitas vezes dos investidores: poxa, mas a Selic vai cair. Aí tem aquelas duas perguntas: eu devo mudar tudo porque a Selic está caindo? E a segunda pergunta: poxa, mas vocês então falaram que a Bolsa já subiu 30. Tem espaço já? Os investidores já não anteciparam toda essa queda da Selic? Ainda tem ganhos potenciais? Legal, vamos lá. Acho que primeiro do lado macro, ano que vem a gente deve ter uma combinação bastante poderosa, que é um ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Você tem razão que o Banco Central ele tem postergado o início desse ciclo, mas a gente acredita que até março os dados já vão indicar claramente que o Banco Central pode reduzir
esse excesso de juros reais que temos hoje, né? Afinal, 15% de Selic com uma inflação de 4,5%, a gente está falando de juro real bem elevado ainda aqui no Brasil, né? Mais de 11% de juro real, dá sim para o Banco Central cortar um pouco a Selic e ainda manter uma Selic restritiva. Isso é no Brasil, só que lá fora, nos Estados Unidos, a gente acredita que o Fed deve seguir cortando juros no ano que vem, pelo menos mais um corte, se não mais 2 cortes no ano que vem. E essa combinação de queda de juros no Brasil, queda de juros nos Estados Unidos, atrelado a uma política fiscal que deve seguir expansionista nessas duas regiões, afinal não é só o Brasil que vai passar por eleições no ano que vem. Os Estados Unidos também têm eleições bem relevantes, os midterm elections, né, eleição de meio de mandato, e o presidente Donald Trump e os republicanos não querem perder a maioria das duas casas. E, em geral, o presidente... É o que acontece, Exato, né? ele acaba perdendo... né, acaba tendo uma mudança ali de rumo no Congresso nessas eleições de meio de mandato. Então, para evitar que isso aconteça, Donald Trump já falou que vai pagar um dividendo para as pessoas no ano que vem, vai mandar cheques, enfim, vai usar o dinheiro das tarifas para isso. Então, de fato, a gente deve seguir tendo uma política fiscal também expansionista nos Estados Unidos e no Brasil também, porque é ano de eleição. Normalmente, anos de eleição, a gente vê o governo com uma política fiscal um pouco mais expansionista. Então, essa combinação para ativos de risco é uma combinação bastante poderosa de política fiscal e monetária expansionista, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso deve manter o dólar fraco no mundo. E devemos seguir vendo os investidores aí mirando para mercados emergentes e outras regiões como o Brasil. E isso traz para a gente a visão para a Bolsa, né, no ano que vem. Como você mencionou, será que a Bolsa já não subiu bastante? De fato, a Bolsa subiu 30%, mais de 30% em reais esse ano, mais de 50% em dólares. Foi uma performance muito sólida. Só que quando você olha para outros mercados emergentes, a nossa bolsa subiu muito em linha com vários mercados emergentes, com o México, com Colômbia, Chile, enfim, os mercados na América Latina subiram num percentual parecido com o Brasil. Outros mercados emergentes subiram ainda mais, como é o caso da Coreia do Sul, que é bastante exposta ao tema de tech e a inteligência artificial. Então, de fato, não foi um movimento que só o Brasil subiu esse ano. A gente viu toda a cesta aí de mercados emergentes indo super bem. Só que quando a gente olha para a questão de valuation, né, ou seja, quão cara está a nossa bolsa, quanto que a gente enxerga o preço sobre lucro da bolsa atual, a gente vê que a bolsa segue com um patamar de desconto em relação às suas médias históricas. É verdade que no início de 25 a bolsa brasileira estava extremamente barata, afinal a gente começou o ano logo depois do anúncio fiscal que o governo fez no final do ano passado, que gerou aquela volatilidade enorme, os ativos brasileiros sofreram muito em novembro, dezembro de 2024, então o ponto de partida foi um ponto de partida mais depreciado. Isso não é verdade para o ano que vem, obviamente, a bolsa subiu bem esse ano, mas quando a gente olha para o nível de preço sobre lucro da bolsa, a gente ainda enxerga ele abaixo de 10 vezes lucro, contra uma média histórica que é próxima de 12. Então, ainda temos um desconto da bolsa em relação à média histórica. Se você aliar isso, que os preços ainda estão abaixo da média histórica, com o fato de que teremos essa política fiscal e monetária expansionista, isso faz com que a gente siga vendo potencial de valorização para a bolsa. Então, o nosso valor justo no cenário base, que calculamos aqui na XP para o final de 2026, é um valor justo para o Ibovespa de 185 mil pontos. Então, a gente ainda vê um potencial de valorização bem interessante. Mas, obviamente, a gente também traçou cenários mais pessimistas e cenários mais otimistas para a bolsa. Eu vejo que em outras classes a gente também, né, os próprios fundos listados, a gente também tem uma visão aqui, o nosso time é uma visão também construtiva, né, de que sim, se você entra antes, né, já na antecipação da queda da Selic, você tem um ganho maior, mas durante a queda também, historicamente, né, há esse ganho e dado principalmente o preço, né, quando a gente fala dos FIIs, por exemplo, frente ali ao que eles têm patrimonial, né. Perfeito. Então, acho que não é só a bolsa que ainda tem esse espaço para trazer retornos do movimento de queda de juros. Inclusive, na renda fixa, a gente também pode tirar esses ganhos. Perfeito. Uma coisa que eu sempre digo, né, Raquel, que não espere o CDI começar a cair para daí você diversificar para fora, né, do pós-fixado e começar a ter uma carteira mais diversificada. Obviamente, com os juros a 15%, a gente viu que nos últimos anos
a maioria dos investidores migrou as suas carteiras muito para renda fixa, muito para títulos pós-fixado, que fez sentido, só que mesmo se a gente olha 2025, o CDI foi uma das piores classes de ativos entre todas. Então, é o que você acabou de mencionar, o mercado antecipa os movimentos, o mercado vai na frente e o mercado já está precificando nas classes de risco que os juros vão começar a cair no ano que vem. Isso não quer dizer que já está tudo no preço. Então, de fato, quando o Banco Central inicia esse ciclo de corte, o movimento ele continua. A gente mostra isso no relatório. Tem um gráfico bem interessante que mostra qual que é a média de alta da Bolsa em ciclos de corte de juros, e a gente está mais ou menos ali na metade da alta. Meio do caminho. Meio do caminho, exato, de quando o mercado começou a precificar um corte de juros nas taxas de juros futuras, a gente enxerga que a Bolsa está subindo bastante em linha com a média histórica, mas que ainda falta quase metade aí do movimento para a gente seguir com a média. Então, de fato, o Banco Central cortando juros, a gente acredita assim que é boa notícia e que não está tudo no preço não. Muito bom. E tem algum, dentro, olhando para a Bolsa, olhando para outras classes de ativos, você mencionou também, né, a qualidade. Então, é muito importante olhar para a qualidade dos ativos, principalmente agora, depois que já teve essa caminhada, vamos dizer assim, da Bolsa. Tem alguns setores que você destacaria nesse, né, e dentro desses setores, enfim, se tiver algum nome, o que você traria aqui para gente? Olha, o movimento que a gente vem fazendo em relação a setores nas carteiras recomendadas é diminuir um pouco a exposição aos setores de commodities e aumentar a exposição aos setores mais domésticos, mais cíclicos, mais sensíveis à queda de taxa de juros. Dito isso, a gente não reduziu a zero a exposição a commodities, a gente viu muitos fundos, né, fazendo esse movimento. Não foi o caso nas nossas carteiras recomendadas, a gente continua com exposição à Vale, à Prio, a Petrobras na carteira de dividendos, enfim, a gente não reduziu a zero a exposição a commodities, mas de fato estamos com uma exposição aos papéis de commodities menor do que no índice Bovespa. Afinal, no índice Bovespa, o setor de commodities é um dos principais setores, tem uma das maiores percentuais ali do índice. A gente está com uma exposição abaixo do índice e a gente usa esse espaço que isso cria nas nossas carteiras para uma alocação maior ao setor de construção civil, alguns nomes do setor de varejo, setor de shoppings, enfim, setor de transportes e infraestrutura, e também, obviamente, o setor de bancos e utilidade pública. Então, as nossas carteiras elas estão com essa dinâmica mais expostas aos setores domésticos, mas eu não excluiria totalmente as empresas dolarizadas, porque, como a gente acabou de mencionar, né, Raquel, a gente tem um ano de volatilidade à frente, já vimos aí a nossa taxa de câmbio recentemente vir de 5,30 para 5,50, muito rápido. Então, de fato, é importante você manter essa exposição dolarizada, mesmo dentro da sua exposição de bolsa, porque aqui no Brasil a gente vê que a volatilidade eleitoral, a volatilidade em relação ao tema, sempre traz um impacto no câmbio bem relevante. Então, a gente vem fazendo esse movimento, mas sem esquecer aí da alocação em setores de commodities e empresas dolarizadas. Muito bom. E eu acho que você, agora, assim, um ponto que você me lembrou falando dessa parte de dolarizar parte na Bolsa, e eu acho que outra pergunta que a gente tem muito, né, é sobre, mais na seara de alocação, mas acho que tá dentro ali do nosso relatório mesmo, dessa visão geral para o ano que vem, é sobre a dolarização de parte do patrimônio, né? Então também sempre tem essa pergunta, devo esperar o dólar cair de novo para fazer a alocação em parte lá fora, ou inversamente, já ouvi também, como é ano eleitoral, devo sair do Brasil e ir tudo lá para fora, né? Como que a gente tem visto esse equilíbrio entre Perfeito. o investimento dolarizado e o aqui no Brasil? Olha, o que nosso time de alocação recomenda é que os investidores tenham pelo menos 15% do seu patrimônio fora, dolarizado, né, em outras moedas, e isso é muito fácil hoje dentro da conta global da XP. Você tem contas diferentes em diferentes moedas, então ter 15% do patrimônio seria um início, né, para o investidor, mas o que a gente enxerga é que na prática a maioria dos investidores está bem abaixo disso. Então a verdade é que os investidores têm que seguir aumentando a sua exposição internacional, a sua exposição a ativos globais, porque afinal de contas o Brasil é uma economia e um mercado
que são pequenos frente ao mundo, né? E a gente enxerga todos esses temas de semicondutores, inteligência artificial, energia nuclear, quantum computing, enfim, vários temas que vão mudar o mundo nos próximos 10 anos, como né, os carros elétricos, carros autônomos, enfim, que infelizmente não temos exposição aqui no Brasil diretamente. Você encontra via BDRs, via ETFs, mas a nossa bolsa não tem empresas que estão expostas a esse tema. Então, é importante que o investidor diversifique não só moedas e regiões, mas também os temas de investimento. Então, investir globalmente te abre um leque de opções enorme. Vamos lembrar que a Bolsa Brasileira, a gente tem um pouco mais aí de 300 ações listadas, mais ou menos metade disso com alguma liquidez, e lá fora a gente está falando de um universo de mais de 5 mil ações. Então, de fato, é um universo muito mais amplo para o investidor e vale a pena o investidor seguir nesse processo de internacionalização do seu patrimônio e não ficar tentando acertar qual a taxa de câmbio melhor para eu enviar meus recursos, porque às vezes você esperou o câmbio cair mais, o câmbio volta a subir, você espera, não manda o dinheiro, e aí quando você viu, você acabou ficando para trás. Então, tratar esse tema como um tema recorrente, de fazer, né, as remessas de uma forma recorrente, com um preço médio aí no câmbio, ao invés de ficar tentando acertar qual é o melhor momento para fazer esse movimento. E como você falou, não é um movimento de ter todas as cestas de um lado ou todos os ovos, né, dessa cesta de um lado ou de outro. Não é porque ano que vem teremos um ano eleitoral que você deveria tirar todos os recursos do Brasil e ter só lá fora e vice-versa, né? Então, manter essa diversificação entre regiões, ela é bem relevante. Excelente. Bom, eu acho aqui do que eu tinha das minhas perguntas, acho que cobrimos tudo. Não sei se tem algum ponto que você acredita que ficou de fora. É isso, ano que vem é um ano que devemos ver mais volatilidade, mas é um ano que, do ponto de vista de economia, ainda vemos um ano bom, com a economia global crescendo, inflação seguindo sob controle e caindo no mundo todo. Aqui no Brasil, algo bastante similar, o que deve abrir espaço, né, para o nosso Banco Central seguir cortando juros. Então, do ponto de vista macro, a gente enxerga um bom ano em 2026. Obviamente, sempre tem uma série de riscos que a gente tem que acompanhar de perto, e é por isso que a gente está aqui todos os dias, né, olhando o mercado, olhando tudo que acontece no Brasil e lá fora, para ir atualizando todos vocês, né, sobre tudo isso que está acontecendo. E esse cenário, ele é um cenário que vai mudando ao longo do tempo, normal, mas o que a gente enxerga é que, de maneira geral, 2026 deve ser um bom ano do ponto de vista macroeconômico, né, no mundo. Muito bom, e é por isso, claro, né, as pessoas fazem essa pergunta inicial, o que eu devo fazer na virada do ano, né? A resposta é continuar fazendo o que você já estava fazendo, né? E esperamos que seja esse o caso, né? Observando a sua carteira, o que a gente tem aqui de recomendações são sempre paulatinas, sempre graduais, com raríssimas exceções. Já aconteceu uma pandemia global, a gente já está se preparando para os cenários que a gente vê adiante, né? Então, dificilmente a gente vai ter aqui, né, de um ano para o outro, uma mudança brusca de alocação ou de alocação dentro de alguma classe de ativo. Então, acho que esse é o tom central sempre que termina um ano, né? Esse ponto é bastante importante. E, bom, vale destacar aqui, gente, que no nosso podcast irmão, nosso videocast irmão aqui, que é o EconoCast, estamos aqui falando de estratégia, de economia, de bolsa, e no EconoCast traremos a visão, né, política. Então, teremos aí o Paulo Gama, o nosso head de análise política aqui da XP, trazendo todos os detalhes do que a gente tem, do que justamente casando com o que a gente falou, né? O cenário, os temas domésticos vão pesar mais. E parte, assim, 80% desses temas domésticos são políticos ou indiretamente relacionados. Então, teremos aí o Paulo Gama para trazer bastante detalhe para vocês do nosso podcast irmão, o EconoCast. E, bom, gente, para não dizer que não falamos da semana, né, como sempre aqui, a gente traz aqui no Drops, a gente fala sobre
Também o que mais mexeu nos mercados no Brasil e no mundo, né, que a gente certamente trouxe aí bastante informação, tanto em relatórios quanto no Morning Call, todos os conteúdos aqui do Research da XP. Então essa semana foi uma semana também de bastante vai e vem, né, altas e baixas. Então tivemos aí as bolsas globais, as bolsas americanas principalmente, com alguns dias de mau humor, outros dias virando, né, um mau humor muito relacionado a um tema que o Ferreira trouxe aqui bem, sobre a questão, né, da inteligência artificial, de todo esse questionamento sobre o CAPEX, né, sobre o nível de investimento que estão sendo feitos sobre essas empresas. Vale a referência aqui ao nosso último Drops, como o Ferreira bem falou aqui. Então teve esse questionamento, mas aí tivemos o dado do CPI, né, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, que não tínhamos, né, não havíamos tido para outubro. Então esse mês foi outubro e novembro, e ele veio aí mostrando um cenário de inflação relativamente sob controle, o que alimenta as expectativas de que podemos sim ter um pouco mais de flexibilização monetária ao longo do ano que vem, como a gente comentou por aqui. Então isso animou os investidores, voltou um pouco esse apetite ao risco. Esse eu acho que vai ser bastante o tom do ano que vem, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? E o tema de AI, de investimentos, né, dessa parte de quais serão os grandes vencedores, quem vai ser a Coca-Cola, né, da inteligência artificial aí, falando ao longo do ano que vem, dos próximos anos certamente. Aqui no Brasil, a gente teve o cenário político, né, mostrando a que veio. Então basicamente essa questão que a gente trouxe aqui, né, dos fatores domésticos fazendo mais peso. Tivemos uma série de pesquisas eleitorais, né, tivemos alguns acontecimentos ali no cenário puramente político eleitoral, que também trouxeram volatilidade para os nossos mercados aqui, né? Então mexeu na renda fixa, mexeu na nossa bolsa, mas isso não deixou de fora a parte micro, né? A gente teve aí mais anúncios de dividendos também na esteira de uma mudança político-regulatória, né, que faz parte aí da reforma do imposto de renda, que a gente já trouxe aqui, que justamente vai mudar uma regra para a distribuição de dividendos. Aumentou ali, passou a ser cobrado o IR sobre ganhos acima de R$50 mil, né? Então, muitas empresas antecipando o seu anúncio de dividendos. Então, isso, a gente vê os dados, né? Já tem 70 bilhões de dividendos anunciados desde o fim de outubro. E nessa semana a gente teve empresas como BB Seguridade, ASA, CEMIG, todas elas anunciando dividendos. Então isso vem sendo um suporte importante, né, para os ganhos aí que a gente viu no Ibovespa, ou mesmo para equilibrar, né, essa volatilidade que vem do macro nas últimas semanas. Então é isso. Esqueci de alguma coisa aqui dessa semana, Ferreira? É isso, semana bastante agitada, mesmo aí com o fim do ano se aproximando, bastante coisa acontecendo, né? Então é importante que vocês, investidores, sigam aí acompanhando de perto o que tem acontecido. Não é porque estamos próximo do Natal que a volatilidade e as notícias vão cessar. Então é importante seguir acompanhando aqui os nossos conteúdos, os nossos podcasts, enfim, que a gente vai trazer bastante informação importante aí nesse fim de ano. Com certeza. E bom, gente, nessa toada aqui vai o recado que esse é o último Expert Drops do ano, mas estaremos de volta na semana do dia 5, vamos estar aqui de volta com mais episódios, mais novidades aqui para vocês, que eu tenho certeza que já vai ter dado, já vai ter notícia, já vai ter análise para trazer aqui para vocês. Então é isso, muito obrigada ao Ferreira por participar do nosso último Expert Drops, onde investir em 2026, então bastante especial, e a você que acompanhou a gente, né, desde o início, ou desde o meio, ou se esse é o seu primeiro episódio. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também no nosso canal, ativar o sininho sempre que sai um novo conteúdo, enviar esse conteúdo para todo mundo que você acredite que vai agregar, para que o conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. É isso, pessoal, por hoje eu fico por aqui, a gente se fala e a gente se ouve no ano que vem.